mercado online tem vindo a crescer e a pandemia deu mais um empurrão. Com os confinamentos e o encerramento de lojas, tanto a oferta como a procura aumentaram no comércio eletrónico e as vendas por esta via mais do que duplicaram. Como é que é em relação à venda de carros? Acompanhou a evolução? É o que vamos saber numa conversa com o Ricardo Cardoso, diretor de marketing da OLX Cars, e Nuno Castelo Branco, diretor-geral do Stand Virtual. Olá, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Rita, mais uma vez é um prazer. O que é que nos podem dizer relativamente à venda online de automóveis? Está em crescimento, Nuno? Rita, deixe-me aqui responder-lhe em duas vias, está bem? Uma é, genericamente, a pandemia, como comentou muito bem, é dos fatores que mais ajudou à aceleração das vendas online. Eu ainda agora tive uma semana nos Estados Unidos a também ver a evolução do mercado automóvel e a todas as dimensões. É inacreditável o crescimento que a pandemia fez em termos das vendas online e nesse sentido, ou seja, as pessoas habituaram-se ao Uber, ao Uber Eats, a pedir as coisas para casa, ou seja, a mesma expectativa acontece a nível dos automóveis e nós vimos isso nos nossos números. Tivemos crescimentos muito significativos e já vemos hoje clientes que têm 20, 30% das suas vendas feitas praticamente online, mas quando dizemos que a maior parte dos nossos clientes, quando falamos com eles, mais de 70, 80% das vendas, todas elas se iniciam online. Na segunda vertente, quando você me pergunta como é que estão, e porque aqui no Barómetro falamos sempre um bocadinho nessa temática, não é? Nós e quem olha para o mercado podemos até ver aqui alguns sinais positivos, apesar das circunstâncias, e quando olhamos ainda para fevereiro, o mercado é um mercado que mostrou sinais muito positivos face ao ano anterior, mas peço aos nossos ouvintes que entendam também que em fevereiro do ano passado, e se relembrem, estávamos todos em confinamento. Foi uma altura em que houve aquele confinamento. E o carro não era uma prioridade? Nessa altura não é. Quando as pessoas fecham em casa, as pessoas, se calhar, compram outro tipo de coisas que mandam vir para casa. Não quer dizer, e nós vimos isso, às vezes os níveis de pesquisa no stand virtual e também no OLX Cars aumentam, mas as pessoas não é aquele momento em que vão decidir a compra. Isso, de facto, tal como aconteceu no primeiro confinamento, acontece aqui no segundo, que é após o período de confinamento, há um pico da procura. Mas, acima de tudo, temos que reconhecer que é um efeito colateral por parte da pandemia, mas veio acelerar em muito toda a componente da venda online, que é algo que normalmente as pessoas se afastavam um pouco mais nos carros, fazer na totalidade ou ter essa expectativa, porque é algo mais complexo, mas com a pandemia as pessoas começam a perceber que, de facto, mesmo nos carros será possível e faz sentido, é mais fácil comparar, fazer online, e por isso nós próprios também temos uma responsabilidade acrescida em todo este processo de venda online dos carros. E há aqui outro dado interessante, e já agora, antes de mais, é um prazer estar aqui, cumprimentar também os ouvintes que nos ouvem neste momento. Outro dado interessante são as faixas etárias que cresceram, e me gostava aqui de destacar, por exemplo, uma faixa etária mais à frente, a partir dos 55 anos para cima, onde claramente teve um crescimento brutal nestes últimos 2 anos, também muito forçado pela pandemia, mas que não estavam habituados a iniciar ou fazer alguma fase da jornada de compra online, e com a pandemia foram obrigados, mas os nossos dados também dizem que ficaram fiéis a este estilo de compra, de iniciarem a sua jornada e alguns até completarem também na vertente online. Porque antes tínhamos uma faixa etária mais baixa, não é? Sim, no comércio online. Exatamente, ou seja, a percentagem de pessoas com mais de 55 anos era, não diria residual, mas era muito baixa em comparação com as outras. A maior parte está entre os 25 e 45. Depois também existem os jovens dos 18 ao 25, mas o crescimento impressionante foi mesmo na faixa etária mais velha. Uhum. Atualmente, quando pensam em comprar um carro, as pessoas vão pesquisar à internet. A maior parte dá esse passo primeiro. Mas depois compram carros na internet? Isso é uma tendência curiosa que se calhar em outras geografias, outros países, por exemplo, os Estados Unidos, um mercado muito evoluído nesse aspecto, já está muito avançado. Só deixar também aqui um dado engraçado: em 2018, 1 em cada 100 carros nos Estados Unidos era a compra era feita totalmente online. Hoje em dia é 1 em 10, portanto um crescimento também brutal nesse aspecto. Em Portugal não temos dados muito concretos, mas a conversa com os nossos parceiros, com os nossos clientes profissionais, ou seja, os stands, os concessionários, etc., dizem, alguns deles já conseguem atingir 40, 50% das suas vendas totalmente online, ou seja, a compra
é iniciada online e o carro vai ter a casa sem nunca terem visitado o stand ao concessionário a experimentarem o carro. Portanto, a evolução será de crescimento. Estamos, no entanto, perante uma guerra e isto pode ter impacto no comércio online e, em particular, no comércio de automóvel. Eu acho que é uma questão inevitável, não é? Nesta altura, e nós que, ao ser um marketplace online, nos baseamos muito em dados, estamos muito em cima de tudo aquilo que acontece, não é? Tal como, no fundo, somos um ativo, essencialmente também de mídia, onde as pessoas estão, e tal como nós já comentámos no nosso próprio webinar, e provavelmente na próxima semana iremos trazer mais alguma informação para o mercado de forma detalhada. Não vale a pena esconder. A verdade é que no momento em que a guerra se iniciou, na semana seguinte houve uma reação imediata, ou seja, e sentimos praticamente uma retração ali na linha de 15-20% em termos das pesquisas por parte das pessoas. Há que reconhecer de que, pelo menos em termos de mercado, e sentimos, aqui ligando também um pouco aos mídia, que acho que houve uma expectativa das pessoas que se calhar a coisa da guerra parasse um pouco mais rapidamente e por isso sentimos uma recuperação. Depois, rapidamente, nas semanas seguintes, voltou a recuperar. Neste momento, com o acentuar e com o manter-se do conflito, sentimos alguma retração que se mantém, ou seja, porque nós conseguimos sempre comparar a afluência que tínhamos no stand virtual e no LX também, face ao período antes da guerra. Há de facto aqui alguma redução, mas há aqui também dizer uma coisa, que é, as pessoas de facto têm intenção de compra, mantêm-se, porque nós temos duas coisas diferentes, que é as pessoas que vão ver e pesquisam os carros e as pessoas curiosidades, e as pessoas de facto vão e geram contacto para poder comprar o carro. E aí não caiu tanto. No entanto, eu dizia que há 3 grandes fatores ainda, não é? Ou seja, a verdade é que os preços dos carros tinham aumentado, já estavam a afetar, e nós tínhamos falado aqui disso. No entanto, entra a guerra, o que também, em termos da prioridade das pessoas, altera aqui um bocadinho, mas, por outro lado, o aumento dos combustíveis, numa primeira fase, está a travar as pessoas, se calhar até gerar outras considerações, exatamente que tipo de carro comprar, mas, independentemente disso, também leva aqui um momento em que as pessoas estão a ponderar o que é que vai acontecer, para onde é que eu vou. Ou seja, de facto, de um momento para o outro, o mundo, mais uma vez, até depois daquilo que aconteceu com a pandemia, volta a introduzir aqui uma série de fatores novos, e nesta altura temos quase que gerir isto semana a semana em função da expectativa. Agora, uma coisa é evidente: Portugal, felizmente, ainda estamos um pouco mais afastados do conflito. A necessidade residual de comprar mantém-se lá. Eu acho que aquelas pessoas que estão só à procura, como também não estamos em situação de pandemia e estão em casa só a pesquisar, isso eventualmente há de certeza um desvio mais para as notícias do momento e para a atualidade, versus quem só está a olhar para os carros. Em termos de procura, essa mantém-se acima de mais, porque uma coisa não se alterou e infelizmente até se pode complicar, que é a oferta de carros. Mesmo neste contexto da guerra que estamos a viver, temos neste momento, por exemplo, um grupo que é muito importante na Europa, que é o grupo Volkswagen. Tinha uma série de fábricas na Ucrânia e na Rússia que estão fechadas. As fábricas na Espanha está neste momento também fechada. As 2 principais fábricas na Alemanha, que é a Wolfsburgo e Ingolstadt, estão fechadas. E ainda por cima havia, por exemplo, componentes a nível de cabelagens e tudo mais que vinham da Ucrânia, que deixaram de acontecer. E por isso o mundo está todo a mudar. Eu faço aqui alguns comentários, porque de facto fiz questão de ir aos Estados Unidos agora quase durante uma semana e tal, para perceber o que está a passar do outro lado do mundo. E neste grande encontro automóvel, uma coisa que se notava, ao contrário até da Europa, apesar que eles também estão a sentir, mas mais uma vez uma vaga ainda mais distante do que Portugal, é, por exemplo, e até nomeadamente em relação ao grupo Volkswagen, a expectativa que a produção do grupo Volkswagen nos Estados Unidos venha até a aumentar devido às questões da guerra. Porque os contratos que há de componentes e tudo mais vão se manter ativos, mas em vez de se focarem em fábricas que neste momento estão a parar a nível da Europa e de retração da procura, se vão focar nos Estados Unidos, que poderão beneficiar. Ou seja, isto de um momento para o outro, e vai ser interessante acompanhar isto aqui na TSF e no barómetro ao longo do ano, como tudo isto vai evoluindo, e neste momento está a haver aqui movimentos que a globalização se mantém, não é? O que afeta de um lado às vezes vai parar ao outro, mas quando nós que estamos aqui no meio, a falta de carros ainda se vai acentuar mais. Em algumas marcas, especialmente nas marcas europeias, é evidente que ainda vai haver aqui um impacto adicional, ou seja, a oferta quer de novos e as pessoas têm que se focar nos usados, é menor, e depois, como já falámos aqui noutras vezes, quando não há tantos carros novos,
também há menos retomas, há menos carros que saem das gestoras de frota, também há menos carros usados, o que gera aqui uma complexidade e uma restrição adicional no mercado automóvel nacional. O Nuno dava conta de um aumento dos preços dos carros que já vinha acontecendo. Esta crise, esta guerra também pode vir a ter impacto também ao nível dos preços, imagino. Deixa-me aqui ler do lado o Ricardo que diga em termos do LX, mas no caso do stand virtual, aquilo que nós vimos de imediato é alguma estabilização, ok? Porque o que é que acontece? Este efeito da guerra, podíamos dizer, pode aumentar os preços, mas por outro lado, também há aqui uma ótica de retração da procura. E a retração da procura é... da oferta e da procura. Exatamente, ou seja, mas há aqui dois fatores, que é aquele mas tem a ver com a guerra, que é a guerra, a distração, menos foco neste tema, mas os combustíveis a subir. Agora, onde eu acho que, onde é evidente um aumento da procura, é mais uma vez nos elétricos. Que, neste caso, quem está a pensar diz, perante este contexto, é evidente, parece que o petróleo está incontrolável, não é? E que a eletricidade também vai subir, mas hoje em dia mostra que, fazendo um carregamento em casa, como nós falámos aqui até na anterior, não é? É claramente inferior, é 4 ou 5 vezes mais barato usar o carro elétrico se for usado de forma eficiente com carregamento em casa versus o combustível, ou seja, vai demorar muito até o elétrico lá chegar em termos do custo de carregamento, e nesse sentido eu acho que aí é evidente, já o sentíamos, eu penso que já se está a sentir este mês, agora no fecho do mês iremos ver quando voltarmos aqui, mas é natural que as pessoas vão ainda olhar mais para os elétricos, e eu que vim dos Estados Unidos foi uma coisa dramática. Eu tinha estado lá há 2 anos atrás, antes da pandemia, no maior evento automóvel dos grandes players, que se chama NADA, a Associação Nacional dos Dealers Automóveis, e quando eu estive lá há 2 anos não havia praticamente um único stand ou algo sobre carros elétricos. 30% a 40% de tudo a amostra que estava neste evento era sobre carros elétricos. Ou seja, há mesmo nos Estados Unidos, uma mudança brutal, e eu acho que este cenário vem ainda incentivar mais a necessidade de alternativas, porque neste momento, não é, o petróleo está sensível a estes fatores que a eletricidade não está. Ricardo, há esse impulso também para os elétricos, não é? Sim, mas antes disso, só referi que o LX, por ser mais focado nos particulares, não acompanha tanto este ritmo e este dinamismo em termos de alteração de preços. Tem alguma resistência, embora vá atrás depois também a longo prazo. Nos elétricos, sim, também se vê esse crescimento, mas pela mesma razão. É um mercado mais demorado a reagir a estas tendências, embora tenhamos também muitos profissionais a trabalhar, e aí as métricas alteram-se, mas comparado, por exemplo, com o stand virtual, que é a maioria são profissionais a trabalhar e a anunciar no stand virtual, não é comparável este dinamismo de preço, de crescimento de elétricos, etc. Já agora acho que há aqui um ponto muito interessante que o Ricardo comenta, que é, e até para os nossos consumidores entenderem, porque as duas maiores plataformas em termos de mercado automóvel nacional é o stand virtual e o LX, e como comentava bem a Rita, o stand virtual muito mais numa ótica de carros que têm uma origem profissional e no caso do LX particulares, e o que acontece é, e quando falamos dos elétricos, e como ainda há muita escassez de produto, as primeiras entidades a terem acesso aos carros elétricos são os profissionais e não os particulares. São eles que vão aceder aos carros que vêm das empresas, os carros que vêm das gestoras de frota, os primeiros elétricos que estão a chegar ao mercado. Já os particulares, como é um negócio entre eles, vai demorar mais tempo até que os particulares comecem a trocar em si os elétricos, vai demorar mais tempo, e para já porque muitos dos elétricos começaram também nas empresas, e é de facto nesse sentido que eu percebo o comentário que o Ricardo comenta em relação ao LX, onde é muito mais evidente toda esta tendência dos elétricos no stand virtual, e no LX seguramente lá chegará, à medida que o parque circulante também vai tendo uma penetração maior de carros elétricos. Daí deduzo que as vendas online têm mais pressão junto dos profissionais do que junto dos clientes particulares? É assim. Estou certa com esta... O seu comentário pode baralhar quem nos ouve, no sentido de que, quando você diz as vendas mais entre os profissionais do que dos particulares, assim, as vendas são sempre para... Faça a pergunta de outra maneira. Para particulares, não é? Faça a pergunta de outra maneira. Quem é que compra mais automóveis online? São os clientes particulares ou os clientes empresariais? É assim, nas nossas plataformas, essencialmente, quem lá está a 90 e muitos %, não é?
são os particulares. Os profissionais, hoje em dia, uma empresa que é profissional, quando compra carros para abastecer o seu negócio, não o compra nas nossas plataformas. Compra diretamente em leilões, compra nas empresas, compra nos rentacarros, nas gestoras de frota. Okay? Ou seja, quem vai ao LX ou quem vai ao stand virtual é, maioritariamente, pessoas como nós que precisam de um carro para o seu dia-a-dia. Agora, eu percebo a sua pergunta, que é muito bem feita, que é: há uma grande diferença entre a plataforma massiva, como é o caso do LX, que para além dos automóveis tem muitas outras coisas, ou algo como é o stand virtual, que está apenas dedicado aos automóveis, que é, no caso do stand virtual, quase 90% ou 95% dos carros lá estão, têm a origem de profissionais, mas quem compra são as pessoas, são os consumidores finais. No caso do LX, a maior parte dos carros que são nativos na plataforma OLX são carros que são particulares, que estão a vender a outros particulares. Agora, aqui levanta-se uma questão fundamental, que é, quando, em termos da facilitação das vendas online, quando nós estamos a falar entre particulares, provavelmente quem está a vender não tem o mesmo nível de foco, não tem seguramente o mesmo nível de profissionalismo que tem quem está no stand virtual, ou seja, não tem o mesmo nível de preocupação em gerar confiança a quem está a comprar online. Ou seja, exemplo base que é dado pelo governo: um profissional a vender um carro tem que dar no mínimo 18 meses de garantia. Um particular a vender no OLX não há garantia no carro. Desde aí, logo à partida, a confiança para comprar o carro é completamente diferente. Dito isto, nós temos nesta parceria que existe entre o stand virtual e o LX, praticamente 70% dos carros que estão no stand virtual são exportados para o LX e depois quem está no LX vem ao stand virtual ver esses carros profissionais. Mas os nativos do LX são maioritariamente particulares. Eu acho que a Rita, ou o Ricardo, ou eu próprio, se formos comprar um carro, não quer dizer que não tendemos a olhar para carros que se chamam normalmente o tal C2C, a vendas entre particulares, mas de facto não tem os mesmos elementos de confiança. Ou seja, eu só ir comprar e mesmo quando olhamos para um carro que é anunciado por parte de um profissional, ele tem uma preocupação na qualidade da fotografia dos carros, para quem está em casa ver melhor o produto. A informação que ele dá sobre os extras que aquele carro tem. Não é? Alguma coisa que tenha acontecido com o carro que seja importante a explicar, ou se tem algumas jantes especiais, ou se tem alguns extras que não estejam anunciados à partida, o profissional vai dar um nível de informação e que dá um nível de confiança muito maior. Para não falar, outros pontos que podemos aqui também falar, e na linha daquilo que a Rita comentou, e que felizmente o mercado português, em particular os profissionais, estão-se a adaptar, que é, não basta apenas colocar o carro online com muita qualidade, mas o processo de compra tem muito mais elementos. Tem o financiamento, tem a própria transferência bancária, tem a transferência dos documentos, tem o test drive, tem a entrega do carro. Ou seja, há aqui uma série de elementos que naturalmente estão a ser desenvolvidos e os profissionais estão fortemente empenhados porque percebem que o caminho é esse, cada vez mais ter as vendas totalmente feitas online. Já vamos explorar esse tema. Ou seja, se invertemos aqui a ordem da pergunta, quem obviamente vende no processo 100% online são obviamente os profissionais. O particular ainda está num processo tradicional de anunciar o seu carro, de receber os contactos, analisar e depois entre eles fazer a negociação, quase sempre, acredito eu também, de forma até presencial, para haver esta garantia de que o carro está tudo bem com o carro e que o negócio será bom para ambos. Já vamos explorar a ideia de que falava o Nuno, que tem a ver com os serviços pós-venda que podem estar associados. Antes, pergunto-lhe, Ricardo, se há vantagens na compra de carros à distância. Se há vantagens para o cliente, se há vantagens para o vendedor e quais são? Na ótica do comprador, a conveniência será logo a primeira, não é? Ou seja, conseguir comprar um carro com a mesma facilidade que se compra outros artigos hoje, de forma tão comum como uma peça de roupa, um smartphone, um livro. Eu acredito que quem esteja a ouvir isto parece até se calhar uma coisa distante, mas isto existe hoje em dia em Portugal. E qual é a vantagem? Pronto, esta conveniência de fazer o processo toda à distância, onde se quiser. E depois há alguns exemplos mais práticos. Por exemplo, surge sempre a ideia, se o carro está em condições, preciso de ir ver o carro, levar o meu mecânico, levar o amigo que percebe de carros. Mas é isso que se costuma fazer, não é? Quando se compra um carro em Mas se nós comprarmos à distância e o carro nos vier parar a casa, nós temos aqui um intervalo de tempo de alguns dias, 10 dias,
Em que o mecânico pode na mesma ver o carro. Certo. E outra coisa, o comprador pode também experimentar o carro na sua rotina diária, ou seja, não vai fazer o clássico test drive à volta do quarteirão do concessionário do stand, vai testar o carro na sua experiência pessoal, na sua rotina pessoal, e isso traz outra experiência, traz outras garantias a ele próprio. Portanto, vai, por exemplo, testar o carro no circuito casa-trabalho, trabalho-casa, e tem aqui mais algum tempo para pensar e não tem que tomar a decisão tão em cima. Enquanto se visitarmos o stand, temos aqui algum período mais reduzido de experimentação. Obviamente temos o vendedor também a falar connosco, a dar-nos essa garantia de confiança. Temos a empatia que se cria com o profissional, com a empresa, mas a vantagem de comprar à distância também passa muito por isto. Do lado do vendedor, eu diria que hoje em dia, enquanto isto não é um modelo de negócio completamente democratizado, acho que a grande vantagem é o vendedor ainda se poder diferenciar dos restantes, dos demais. Ou seja, a concorrência que não acompanha este ritmo do stand, do concessionário, do profissional, não está a acompanhar o seu vizinho, e por isso eu acho que se consegue diferenciar muito mais da concorrência. E depois, outros exemplos concretos, se levar isto tão a sério assim, pode até ter o carro em armazém e deixar espaço no showroom, no próprio stand. Ou seja, há aqui várias coisas que se podem depois pensar quando o modelo é otimizado a esta questão. Eu gostava de saber, para além dessa garantia que me disse, de que tem a ver com o cliente poder experimentar o carro durante alguns dias, e fazer outras depois, se não estiver bem. Se não estiver tudo bem, que outras garantias podem dar os marketplaces, que no fundo são montras digitais, relativamente à qualidade e até à origem dos carros? A questão é essa, ou seja, os marketplaces são montras digitais, como a Rita disse, ou seja, nós não somos e-commerce em que temos o produto connosco, e por isso temos 100% do controle de garantia. O que podemos fazer são outras coisas. Por exemplo, no caso do LX, os vendedores têm ratings, têm avaliações públicas, se é muito bom, se é razoável, e estas avaliações são dadas pelos compradores e pela sua experiência. Temos uma moderação muito forte, temos uma equipa grande de moderação, temos também sistemas automáticos que ao longo dos anos, o LX tem muitos anos de operação já, que se foram desenvolvendo. E depois, aqui é uma crença quase pessoal, não sei se concordas ou não, Nuno, mas eu acredito que aos dias de hoje a abundância, ou seja, o volume de stock que cada marketplace tem é uma vantagem. Eu acho que no futuro a abundância não vai ser um dos principais critérios no marketplace. Acho que o consumidor, o comprador, vai ter que pressionar o marketplace para um produto e um profissional de mais confiança. Ou seja, eu acho que o volume de stock no marketplace não vai ser fundamental, como por exemplo se calhar é hoje, porque estamos a falar de carros usados que já estão personalizados à imagem de outro comprador, do primeiro comprador. Nunca se sabe a 100% como é que o carro está, mas e por isso a transparência será muito importante, e acho que seremos todos muito pressionados, todos, quando eu digo isso, o setor, muito pressionados. Quem não trabalha bem é excluído da jornada, por isso diria que estamos assim. Já se depararam com situações de fraudes e como é que as acautelam? Não, como pode imaginar, no caso do stand virtual em particular, mas seguramente também no LX, um dos temas fundamentais das nossas equipas de moderação é o foco no fraude. Eu posso dar aqui alguns exemplos até de alerta para os nossos clientes e os nossos ouvintes que estão aqui, onde, por exemplo, a nossa equipa, quando vê que um determinado carro está apresentado com um preço claramente abaixo do mercado, alguma coisa está mal. Ou seja, ou de facto a pessoa enganou-se no valor e a gente fala, ou de facto há aqui uma ótica de tentar, a partir de um valor muito baixo, fazer com que o cliente pague o carro, ou reserve logo e depois o carro não vai aparecer. Quando nós também nos apercebemos na troca de mensagens, existe um robô que automaticamente se apercebe, em que as pessoas pedem, imagine, logo à partida dizem, olha, eu tenho aqui o carro, mas pago-me o transporte à partida que eu mando o carro para si.
as pessoas pagam o transporte e o carro pode nunca aparecer. Ou seja, naturalmente que estas situações de fraude só acontecem se as pessoas também forem um pouco mais descuidadas. Naturalmente é por aí que estas pessoas trabalham. Mas as nossas equipas de moderação trabalham muito em cima destes elementos. Quando, uma espécie de polícias, é? São uma espécie, não é de polícias, mas é uma equipa de moderação, uma equipa que tenta proteger, porque é uma obrigação moral que nós temos. Nós, em Portugal, e eu acho que já lhe comentei aqui isso, Rita, eu que trabalhei muitos anos nos Estados Unidos, a razão que eu voltei para Portugal para trabalhar no Estado Virtual é porque eu não vi ainda outro país no mundo, e onde existem grandes portais no mundo inteiro, com a penetração do stand virtual. O stand virtual tem, em média, 2,5 milhões de visitantes. Uma população em Portugal tem 11 milhões de pessoas. É natural que há aqui pessoas que podem aceder, às vezes, com o telemóvel ou com o computador e contam por duas, mas mesmo assim é um número absolutamente excepcional. Ou seja, temos uma responsabilidade a nível nacional que eu que vi nos Estados Unidos, ou em Inglaterra, ou na Alemanha, ou noutros países, portais na área automóvel com um peso muito dominante, é uma coisa excepcional em Portugal, de facto, aquilo que foi o peso que o stand virtual teve ao longo destes 18 anos e que se criou. Ou seja, eu estou cá há 3 anos e por isso não tenho essa responsabilidade. É um excelente trabalho que foi feito atrás. Mas senti que era uma oportunidade interessantíssima voltar a Portugal para ajudar o mercado nacional a desenvolver, que penso, no momento, e felizmente, por um lado, não é? Momentos muito críticos que temos vivido, quer da pandemia e agora no momento de guerra, onde a apoiar todo o setor automóvel. E nesse sentido, nós sentimos que é uma obrigação, e o OLX também, mais a nível dos particulares, de que temos que ajudar os consumidores a sentirem confiança. E quando você faz esse tipo de pergunta, há um elemento muito importante que é a nossa equipa de moderação tem uma série de elementos tecnológicos que nos permite identificar, ou seja, quando um carro, por exemplo, vem com matrículas estrangeiras, automaticamente alguma coisa pode não estar bem, ou seja, ou o carro não está ainda legalizado, ou alguém está a pôr uma fotografia de um carro que não existe, ou seja, ou quando as pessoas tentam registar o carro que parece ter características de ser um carro importado, mas dizem que é nacional, uma coisa não bate com a outra, automaticamente geram os alertas. Ou seja, o sistema está todo muito automatizado, porque já aprendeu por si próprio aquilo que quase se chama de machine learning, não é? As máquinas aprendem a identificar quando há eventualmente fraude e depois temos uma equipa humana que entra. Essa equipa, naturalmente, também muitas vezes identifica que são erros que podem acontecer e ajudamos as pessoas a certificar. Mas como o Ricardo comentava aqui, e eu estou 100% de acordo com ele, que é, eu acho que ainda faz naturalmente muita diferença que as pessoas, hoje em dia, vão a um grande marketplace como o stand virtual ou o LX pela diversidade que lá está. E porque chegam a um lado têm 40, 50 mil carros, chegam a outro lado têm 70 mil, porque têm os carros do stand virtual mais os carros dos particulares, e isso automaticamente dá oferta e procura. Mas se esses carros estiverem lá, não tiver elementos que me dê confiança a mim, à Rita ou ao Ricardo, a comprarmos o carro, a desenvolvermos o processo de contacto, isso não vai acontecer. E por isso, e aí eu acho que há aqui 2 focos muito interessantes, e para quem nos ouve o entenda. Ou seja, no stand virtual trabalhamos essencialmente com profissionais, e nesse sentido é possível desenvolver programas e trabalhar com eles por forma a que eles desenvolvam uma abordagem para gerar confiança para o consumidor. Quando trabalhamos a nível do LX, e o Ricardo poderá explicar um pouco melhor, é tudo mais eletrónico, ou seja, não é possível trabalhar com uma massa de 10 milhões, 5 milhões de pessoas em Portugal. E nesse sentido tem que se criar mecanismos dentro da plataforma, que eu penso, por exemplo, no caso do LX está a acontecer neste momento, que é a pessoa põe a matrícula e automaticamente descodifica o carro que está por trás, para não corrermos o risco de uma pessoa, às tantas que não conhece bem, sem que enganou-se e dizer que é a versão errada do Golf, ou do Polo, ou do Megane. Ou seja, e depois, por exemplo, o Ricardo comentava uma coisa que até começou, e muito bem, primeiro no LX, onde esse risco de confiança maior, que é eu, quando estou a comprar o carro a alguém, se é um particular, eu não sei quem é que está do outro lado. E nesse sentido, a questão de criar ratings, como nós hoje já vimos em variedíssimas plataformas, e saber que se aquela pessoa gerar problemas, automaticamente alguém vai dizer, e às tantas a pessoa sai da plataforma porque alguém vai e pode comunicar: eu tive problemas, ou fui enganado. Ou seja, e quem vai ao OLX tem esse benefício muito interessante em termos de consumidor. Tanto pode ser uma pessoa que vende um carro, como pode vender uma cama, como pode vender uma cadeira, como pode vender um telemóvel, como pode vender uma casa. E por isso é possível avaliar o comportamento do consumidor numa plataforma transacional entre particulares. Quando estamos a falar do stand virtual, é só automóveis. E as pessoas, com certeza, que também vendem no stand virtual os seus carros,
mas vendem os seus carros de 4 em 4 anos, de 5 em 6 anos. Agora, quem regularmente está na plataforma são os profissionais que todos os santos dias vendem carros. E nesse sentido, o que é que nós temos vindo a fazer? É ao longo do tempo também desenvolver ferramentas para dar essa credibilidade e essa confiança. Ou seja, algo que já tem vindo a ser desenvolvido e que provavelmente mais à frente será visível, mas muitos ouvintes que nos ouvem, como, por exemplo, quando eu, por exemplo, este fim de semana utilizei uma plataforma para reservar um hotel, quando saí do hotel foi-me perguntada a avaliação do hotel. Por acaso correu muito bem. No entanto, nós fazemos o mesmo. Quando alguém tem interação com um comerciante, nós a seguir perguntamos como é que correu a interação, para depois o avaliar. Agora, estamos a deixar correr bastante tempo até ter avaliações suficientes para não basear essa avaliação apenas em 2 ou 3 comentários, mas em dezenas de comentários. E isso é algo que vai gerar confiança. E os próprios profissionais em si, a questão de darem... outra coisa que os profissionais podem aumentar a confiança é que o governo hoje em dia exige um mínimo de 18 meses de garantia, mas pode ir até 36. Há determinados profissionais que permitem que as pessoas devolvam o carro até períodos mais alargados, de 14 dias, de 30 dias, praticamente sem questões que sejam levantadas. Tudo isso são elementos que geram confiança. A mesma coisa, por exemplo, e isto deixa aqui uma nota para os ouvintes que nos ouvem, porque nós fizemos um estudo de mercado recente que mostrou isso, que não sei se no caso da Rita já o fez, mas quando está à procura de carros, gera muito mais confiança ao consumidor ver uma fotografia real de um carro na rua, num determinado sítio, num stand, como deve ser, do que às vezes aqueles carros que têm um fundo digital, onde as pessoas não sabem onde é que aquele carro está. Se as matrículas estão tapadas ou não estão, se eventualmente a matrícula é estrangeira. Ou seja, há aqui um conjunto de elementos em termos da aproximação e que com os profissionais nós conseguimos trabalhar. E é inacreditável, nós temos profissionais que já fazem vídeos muito profissionais dos carros, levam os carros para zonas que de facto geram confiança. E nós fizemos um estudo recente de mercado, muito interessante, que foi colocar exatamente o mesmo carro do profissional, para ver como é que as pessoas reagiam, com uma fotografia daquele carro numa determinada posição, numa situação real, na rua, com boa luz, com boas condições de fotografia, ou o mesmo carro na mesma posição, mas com um filtro digital por trás. O carro, exatamente o mesmo, com o mesmo preço, com as mesmas características, o carro em ambiente real teve 50% mais procura por a fotografia ser no ambiente real. Porque as pessoas confiam, ou seja, as pessoas também procuram na internet elementos que lhes dê confiança. Claro que a marca Stand Virtual ajuda, claro que o parceiro que está por trás e que nós no Stand Virtual dizemos este parceiro está cá há 15 anos, ou há 10 anos, ou há 6 meses, faz a diferença. Depois, quando as pessoas investigam, o próprio parceiro ajuda, mas o primeiro contacto que a pessoa vê que se interessa é a fotografia. E logo daí há elementos que fazem diferença e é a partir daí onde é preciso construir essa confiança. Se o negócio correr mesmo muito mal, há alguma garantia por parte das marketplaces, de uma OLX, do stand virtual? O que é que fazem? Uma coisa, e um dia deste cá também poderemos ter aqui o próprio governo para nos ajudar a falar sobre este tema. A partir de agora, em maio, entrará uma nova normativa da Comunidade Europeia que se chama Omnibus. Nessa normativa, a responsabilidade dos marketplaces vai aumentar. Nomeadamente quando falamos de marketplaces que já fazem o processo todo de venda. Vou dar aqui exemplos só análogos, seja, por exemplo, uma FNAC ou uma Vorten, onde eu vou lá, eu pago e o item é-me entregue. Quer seja da marca em si, quer seja, por exemplo, usar aqui, não tenho problema usar este paralelo, por exemplo, de uma Vorten, quer seja de uma marca própria, quer seja de uma outra marca. Neste caso, as novas regras dizem que mesmo o produto sendo de um parceiro, o marketplace é responsabilizado, é corresponsabilizado por questões de garantia do carro. E tem que assumir a responsabilidade. No cenário onde nós estamos hoje ainda, enquanto stand virtual e OLX também, nós ainda não fazemos a transação online. Nós somos apenas uma plataforma de mídia com anúncios. E aí a regra Omnibus ainda não impõe, porque não será razoável, nós não temos o pagamento, não fazemos a transferência de propriedade, não estamos ligados. Agora, no futuro, e isto poderá vir a acontecer, eu acho que é o caminho, já se vê isto a acontecer nos Estados Unidos e outros mercados, se nós dermos apoio a toda a transação, para que o pagamento seja feito através dos nossos portais, que todo o transporte, todo o registro, toda a transferência, mesmo que o negócio não seja nosso, e nós apenas
sejamos aparentemente apenas um intermediário no apoio do processo, vamos ser responsabilizados. Não é o caso hoje, porque é apenas um anúncio e o processo é todo tratado por ele. Agora, nós, e no meu caso, enquanto diretor-geral, estamos-nos a preparar para que no momento em que isso acontecer, temos como organização estar preparados para essa responsabilidade e, acima de tudo, temos que garantir que os parceiros que estão connosco, de facto, têm que trabalhar efetivamente, porque qualquer problema que eles tenham é um problema nosso. Porque, em primeiro lugar, o consumidor, a marca stand virtual é mais forte e quando tiver um problema em primeiro lugar, vai expor a nossa marca e nós não podemos pôr em causa o trabalho que foi feito ao longo dos 8 anos e temos que suportar. Hoje, o Nuno já aflorou aqui um bocadinho os cuidados que é preciso ter, mas gostava que o Ricardo sistematizasse e pensando num consumidor, o que é que ele deve fazer e que cuidados é que deve ter quando vai comprar um carro online? Sim, em primeiro lugar, o preço, ou seja, se o preço estiver demasiado baixo, ou seja, demasiado bom, é um sinal que alguma coisa está errada. É o primeiro indício que alguém nos poderá estar a querer enganar. Depois, a tal questão no LX, por exemplo, das avaliações, acho muito importante considerarem também as avaliações que temos dos vendedores. Como eu disse, temos muito bom, razoável e por aí abaixo. Depois a conversa, ou seja, a conversa é muito importante. Fazer o telefonema, analisar as respostas que temos do vendedor e criar aqui alguma interpretação também, se tudo parece simples ou não. Normalmente um vendedor com mais intenções pode ter alguma pressa em fazer o negócio e tudo mais. Há também que, ou seja, a compra tem algum tempo, tem o seu ritmo e há que respeitá-lo. Portanto, se sentirem muito pressionados, também podem questionar a si próprios. E depois, por enquanto, e aqui falo também de compras de particulares para particulares, não é? Se puderem levar um mecânico, se puderem levar o carro a um check-up da oficina, há muitas oficinas que têm check-up grátis, principalmente aquelas que são oficiais das marcas. Se puderem levar aqui alguma coisa que vá acrescentando níveis de garantia, isso seria muito importante. E acrescentando aqui à conversa da confiança, nos marketplaces, estas plataformas, a confiança é a mesma palavra-chave. Não há outra que tenha, se calhar, tanta importância. E isto em qualquer setor. Turismo, por exemplo, Airbnb, Bookings, etc. Mas no caso do setor automóvel, dando só aqui outro exemplo, os compradores chegam às plataformas à espera que nós sejamos os ideais parceiros de confiança. Um exemplo disto é que os termos mais pesquisados que depois levam a pessoa a entrar nas plataformas são genéricos e são sem marca. Isto significa que as pessoas pesquisam por carros usados, por SUVs até 20 mil euros, por carros a diesel, ou seja, ainda vão com o espectro muito aberto e só depois de entrarem no marketplace é que vão começar a afinar a sua decisão. Isto em comparação com termos que têm marcas associadas. BMW usados, Citroën usados, coisas por aí fora. Ou seja, as pessoas quando chegam ao marketplace ainda vão muito virgens naquilo que querem. Obviamente há exemplos de pessoas que são decididas, que acompanham o mercado e que sabem o que querem, mas a maioria, o volume de pesquisa é muito amplo, muito aberto e por isso também mostra que o marketplace tem aqui este papel fundamental de depois guiar as pessoas. Última nota, os marketplaces têm o papel neste momento, enquanto não acontece aquilo que o Nuno estava a referir, de sermos mais proativos do que reativos, ou seja, nós geramos muito conteúdo, muita informação para que a pessoa consiga decidir melhor, desde dicas de artigos, de perguntas a fazer ao vendedor, como analisar um carro usado, e por aí fora. Portanto, uma atuação preventiva. Sim, neste momento a nossa maior força é sermos preventivos e não reativos. Uhum. Relativamente aos preços, a possibilidade dos clientes poderem comparar preços quando fazem as pesquisas ajuda a regular o mercado? Sim, sem dúvida. Aqui se calhar o Nuno terá uma opinião mais formada, mas sem dúvida que antes das plataformas
serem democratizadas como estão hoje em dia e 85% das pessoas começarem a jornada aqui, se calhar o preço do mesmo carro com as mesmas características similares no norte poderia ser muito diferente no sul, porque o comprador não tinha o acesso a esta informação de comparar. Ou seja, quando um vendedor, seja ele profissional ou particular, chega à plataforma e tem que decidir que preço marcar, obviamente vai ter que se guiar com o que está já disponível e isto automaticamente regula o mercado. Mas neste tema, deixa-me aqui, então, já que o Ricardo fez este comentário e gostava de dar aqui os parabéns ao Ricardo pelo excelente trabalho que é feito no LX, que se posiciona mais numa plataforma aberta onde os particulares podem comunicar entre si. E nós, hoje em dia, e eu próprio tenho tido variedíssimas reuniões com o Governo, porque isto é um drama das redes sociais. Eu não sei se a Rita já teve a oportunidade, por exemplo, de entrar naquelas coisas que se chamam marketplace, mas de redes sociais, e você chega lá e encontra N carros a 1 euro e a 0 euros. O que é isto? Você não encontra isto, seguramente, no stand virtual, porque tem os profissionais, mas numa plataforma aberta, como é o LX para particulares, também não vê. Ou seja, eu acho que isto é um atentado. Este tipo e que não se consegue regular, e este é um dos problemas que o Governo tem tentado a ver connosco. Inclusive, estamos a falar de plataformas internacionais onde não há ninguém para falar localmente. Você, se quiser falar com alguém do Facebook em Portugal, não tem. Ou seja, e é um tema que é, de facto, numa perspectiva de proteção do consumidor, isto na altura falando com o Secretário de Estado, que agora, como sabemos, o Governo está um bocadinho em mudança, era uma das maiores preocupações. Em que neste tipo de plataformas, e como é que isto se regula? Você encontra o mesmo carro por 1 euro, 0 euros e às vezes por 5 mil euros para ver se atrai as pessoas. Encontra o mesmo carro com várias fotografias em vários ângulos diferentes, várias vezes duplicado. Isto não acontece seguramente no stand virtual com entidades profissionais e com o controle que temos não dá, mas o LX, que é uma empresa que sempre se baseou a trabalhar em Portugal e ainda hoje o hub tecnológico está em Portugal, da plataforma, não permite que isto aconteça. Agora, se calhar, isto implica ter 40 ou 50 pessoas a fazer moderação para não permitir que isto aconteça e ter automatizado. Ou seja, caso contrário, em vez de, às vezes, conseguir ter um anúncio, tem-se 10. Se permitir que a mesma pessoa faça phishing e tente para o mesmo carro fazer vários anúncios e pôr vários preços, inclusive, como a Rita perguntava e muito bem, naturalmente todos nós muitas vezes nos orientamos por preço. Não é que a gente não vá aos supermercados e todos... Eu agora cada vez estou às vezes quase um bocadinho mais atento por causa das apps e tal. Todas as semanas há promoções a torto e direito. Agora há determinados supermercados que já fazem promoções personalizadas. Ou seja, naturalmente a pesquisa por preço faz a diferença e coloca no início do ranking. Ou seja, tudo o que sejam carros a 1 euro, 0 euros, 5 euros, logo à partida aparecem no início das pesquisas. Mas isto é errado, não é? Quer dizer, quem é que olha e às vezes vê um BMW com 5 anos a 1 euro ou 2 euros? Como é que o Governo também pode travar isto? Ou seja, connosco até consegue falar e consegue implementar determinadas regras. Agora, plataformas que são absolutamente internacionais e que são desenvolvidas, parte delas na Índia ou nos Estados Unidos, e que não há grande regulação local, ainda por cima em determinado tipo de produtos em que nem sequer há faturação associada, porque as pessoas colocam os anúncios livremente, dizem o que querem, como é que se regula isto? Ou seja, isto é algo, e eu gostava, no caso do LX, e que no fundo também está ligado a uma empresa internacional e multinacional, é feito um investimento onde isto não é... Isto tem tendência a acontecer, porque os particulares, se der liberdade, quer dizer, toda a gente pode fazer o que quer. Já um profissional se pode pôr em causa, e aí quando a Rita me perguntava em relação ao stand virtual, nós claramente identificamos as questões de fraude, porque se esse tipo de coisas começa a acontecer num âmbito mais profissional, estamos a falar de fraude. Quando estamos a falar nos particulares, pode ser fraude, mas como também pode ser uma forma criativa de chamar a atenção e de perceber se as pessoas gostam das fotografias mais escuras, mais claras, mais assim, mais assado, com preço mais acima, mais abaixo, e negociar. Ou seja, este é um tema onde é absolutamente crítico e por isso, por exemplo, não é possível, e eu percebi o comentário que o Ricardo comentou e bem, que é quando nós estamos num ambiente entre particulares, onde o particular pode pôr com um range mais aberto, o preço mais ou menos que quiser, é mais difícil dar uma orientação de preço. Quando nós estamos a falar do lado do stand virtual, onde são os profissionais a trabalhar, nós temos aquilo que se chama uma espécie de um price advisor, onde vamos regulando e vamos dando uma ideia do preço. Inclusive, quando os carros estão dentro de um range
que normalmente 80% dos carros estão ali num determinado range intermédio, e nós apresentamos e dizemos está dentro do preço médio, ou está abaixo ou está acima. Naturalmente que nesta fase, com a questão da guerra e com a questão dos combustíveis e com a questão da falta de produto e de subida de preço, isto regulou-se um pouco e nós próprios estamos a reestruturar esse tipo de análise. Agora, quando estamos a falar dos particulares é mais difícil. Agora, eu acho que há aqui fronteiras que não podemos deixar acontecer, ou seja, e o LX faz isso muito bem. E mesmo eu acho que há outras plataformas portuguesas que eu penso que não o fazem, que é, não podemos permitir, isso tem que estar automatizado, para um carro que sabemos que em média na plataforma está sempre por 10 mil euros, se alguém está a apresentar por 100 euros alguma coisa não está bem. E deve ser bloqueado. Agora, isto exige investimento. Isto exige meter 10, 15, 20 pessoas que depois agarra nesses triggers, quando é bloqueado o anúncio, olha para o anúncio e vai falar e vai ter uma atuação. Ou seja, mas eu acho que isto é uma atitude séria para proteger os nossos ouvintes que aqui nos ouvem e que cada vez mais estão neste processo de compra online. Ou seja, se entidades como nós não assumirmos este tipo de atitudes, as coisas em termos de vendas online não vão acontecer. E é algo muito interessante que nos faz pensar o seguinte: às vezes o online podemos dizer, pá, então, em grandes empresas mundiais vão vender carros de uma forma em qualquer... Não vai acontecer. Ou seja, o online aqui também vai trazer uma componente local. Ou seja, quem está cá localmente é que tem uma noção se aquilo é fraude ou não, é que tem noção se aquilo faz sentido ou não. Caso contrário, a mesma regra que se aplica na Índia não se aplica em Portugal. E por isso, este tipo de estruturas locais, para garantir o bom funcionamento das vendas online, é fundamental. E por isso, do nosso lado, naturalmente, é a responsabilidade ao trabalhar com os profissionais e é facilitado e temos a nossa audiência vendedora mais fácil de formar, mas há que dar os parabéns ao LX também pelo trabalho que nesta vertente entre particulares faz, e acho que o Governo também pode dar aqui uma ajuda. A confiança, já disse o Ricardo, é a palavra-chave. E o futuro passa por onde? Pela oferta de outros serviços associados? Sim, acho que passa muito por aquilo que falámos, desta tendência a virar uma realidade séria de compra 100% online. Já falámos sobre isso. Acredito que o mercado de novos também se possa associar aos marketplaces. O stand virtual é um caso disso, que está a trabalhar neste momento dessa forma também, está aqui a iniciar esse processo. E sim, integrar, ou seja, nós acreditamos que o consumidor está pronto, falta agora integrar, isto é um trabalho que tem que ser todo o setor, tem que ser os parceiros de financiamento, as marcas, as plataformas, as associações, tudo, de conseguir integrar melhor os serviços associados à compra, de otimizar a burocracia. Hoje em dia, alguém que quer vender à distância tem que tratar tudo manualmente na mesma. Pode parecer que as coisas são mais rápidas, mas o serviço manual continua lá. Portanto, esta parte também. E por último, acho que o Governo tem aqui uma oportunidade, e o seu papel terá que trazer também mais transparência, não só aos construtores, as marcas, as plataformas, mas o Governo também, e dando um exemplo muito concreto para os ouvintes perceberem do que é que estamos a falar, disponibilizar, por exemplo, o histórico de quilómetros de cada carro. Sempre que um carro vai a uma inspeção periódica, é marcado lá os quilómetros que tem. Portanto, a missão é um serviço que através de um custo até se pode ter acesso, mas acho que ter esta informação acessível a toda a gente em qualquer momento da jornada seria muito importante também para evoluir o setor e esta compra. E para que não se compre gato por lebre. Agradeço aos dois a presença neste... Mas deixe-me só reforçar já nesse seu agradecimento, porque é algo que nós temos vindo a trabalhar nos últimos 2 anos, Rita, em particular com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, que é, hoje em dia, e deixo aqui um apelo aos nossos consumidores, quando compram um carro e se têm dúvidas, é possível ir ao portal do IMT, e não sei se estamos do preço de 25 euros ou 30 euros, por aí, é possível tirar um histórico dos quilómetros dos carros. E nós até temos entidades que trabalham connosco, que são bloggers no YouTube, e já disseram, havia aqui um carro com 20 anos, 40 mil quilómetros e tal, e mostraram ao consumidor que é possível ir ao portal, gastar 25 euros e depois ver no histórico que o carro já teve 200 e depois regrediu no tempo. Ou seja, mas como isto custa 25 ou 30 euros, muito poucas pessoas utilizam. O que nós temos vindo a falar com o Estado é que provavelmente em termos de receita fiscal haveria maior benefício se este valor fosse bastante mais baixo e democratizado, o que permitia, por exemplo, no stand virtual, que é altamente profissional, até os próprios vendedores tivessem quase disponíveis para suportar e mostrar o histórico do carro, e entre particulares, se for um custo muito mais acessível,
aquilo que hoje é praticamente zero, se calhar se for 10 ou 20%, mesmo para o Estado, a receita seria muito maior. Ou seja, fica aqui um claro repto. Nós vamos continuar até com o novo governo, manteve-se o mesmo partido, como sabemos, vamos ver as mudanças, mas é algo que temos vindo a falar porque eu acho que é fundamental para dar confiança aos consumidores, porque de facto é um trabalho que já é bem feito a nível nacional. Os carros de 4 em 4 anos e depois de 2 em 2 anos têm que ir ao IPO, a Inspeção Periódica Obrigatória, fica um registro do carro. Tornar isto, porque há outros países, que acontece nos Estados Unidos, os nossos colegas da Polónia ou da Roménia, esta informação é praticamente pública e tem custos muito acessíveis, tipo 5 euros, faz toda a diferença versus pagar 30 euros para saber a história do carro. Fica aqui o repto também para vermos isto acontecer nos próximos meses e no próximo governação. Esperemos que seja possível. Terminamos assim com esse repto. Obrigada aos dois. Obrigadíssimo.